diz assim, ó: quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram da onde? De Gilgal. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Então, para você entender o contexto, Elias, ele era o profeta, e Eliseu era o seu auxiliar, era aquele que o ajudava. Para onde Elias ia, Eliseu o quê? Ia junto com ele. Aonde Elias estava, Eliseu estava. Eliseu era aquele servo que o auxiliava em tudo. Elias, ele fez a diferença, glorificou a Deus na sua vida. E Eliseu queria trilhar o mesmo passo de Elias. Eliseu queria fazer a mesma coisa, queria também que Deus fizesse coisas extraordinárias através da vida dele, como ele testemunhou na vida de Elias. Por isso, Eliseu era servo de Elias. A primeira lição que a gente aprende aqui: não existe nenhum problema em você começar servindo alguém. Não existe nenhum problema em você trabalhar para alguém. Não há nenhum problema. Porque para que Deus possa fazer coisas grandes na sua vida, você precisa começar. E muitas das vezes, esse começo é difícil. E esse começo de uma construção de vida, de uma mudança de vida, muitas das vezes, a pessoa, para que ela cresça, para que ela faça a diferença, ela vai começar como Eliseu, servindo alguém, trabalhando para alguém. Você está entendendo, sim ou não? E Eliseu, no seu serviço, com respeito a Elias, Eliseu dava tudo de si. Eliseu dava o melhor de si. Ele fazia o melhor possível, porque ele queria que o mesmo que estava acontecendo na vida de Elias também acontecesse na sua vida. Quando a pessoa é de Deus, ela pode estar servindo alguém, trabalhando para alguém, ainda que seja incrédulo, perturbado, não importa. Ela dá o melhor dela, porque ela serve a Deus. Ela dá bom testemunho no trabalho dela, porque ela crê que o Deus dela vai exaltá-la em algum momento de forma tão grande quanto o seu patrão tem crescido. Ele crê que um dia vai crescer tão quanto esse patrão, porque o Deus que ela serve é um Deus grande. Você está entendendo, senhor? Não? Quantos testemunhos que você não vê aí, de pessoas que chegaram empregadas, funcionárias, outras que chegaram na faxina da empresa, hoje ocupa cargo de chefia, hoje ela manda, hoje ela delega funções. Você está entendendo, senhor? Não? Quando José chegou lá no Egito, ele chegou como governador? Não, ele chegou como servo de Potifar, trabalhando para Potifar. Mas ali na condição de servo, como Eliseu, ele deu o melhor dele. E o seu patrão reconhecia o valor dele. Poxa, tudo que ele faz dá certo, rapaz. E depois esse próprio patrão cometeu uma injustiça com ele, por causa da sua mulher, que mentiu. E ele foi preso, mas ele não mudou. Ele permaneceu quem ele era, de Deus, um bom servo, temente a Deus. E eu pergunto a você, Deus desamparou ele? Deus honrou ele. E eu creio que Deus vai te honrar também. Seja um bom servo. Segundo, para concluir, vamos ler. Então Elias disse a Eliseu: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir o quê? Só. Então desceram a Betel. Elias virou para Eliseu e disse: ó, fica aí, me espera, porque Deus me mandou lá para Betel. Eu vou resolver umas coisas lá, eu volto. Eliseu falou: não, aonde você for, eu vou também. Aonde você for, eu vou. Em outras palavras, a gente está junto. A gente está junto. Se for bom para você, vai ser bom para mim. Se for ruim para você, vai ser ruim para mim. Você está entendendo, senhor? Qual é a segunda lição que a gente aprende aqui? Marido, esposa, estejam juntos, nunca divididos. Se você pretende fazer algo, se você pretende começar algo, se você pretende crescer, esteja junto do seu esposo, esteja junto do seu marido, como Eliseu. Ah, Eliseu, fica aí que eu vou e depois eu vou. Não, eu estou junto com você, porque der e vier, a gente está junto. Se pegar para um, pegar para os dois. Se ficar ruim para um, fica ruim para os dois. Mas se ficar bom para um, vai ficar bom para os dois. A gente está junto. Amém, pessoal?
Não seja aquela pessoa que subtrai. Seja aquela pessoa que o quê? Que soma. A pessoa que é da fé, a pessoa que é de Deus, ela soma, ela acrescenta. Ele não era aquele que subtraía, ele era aquele que acrescentava. Ele era aquele que somava. Quem está entendendo, pessoal? Quem é de Deus, quem é da fé, não subtrai não, pessoal. Quem é de Deus, quem é da fé, soma, acrescenta. Se uma pessoa de Deus, ela vence, se o homem de Deus vence, se a mulher de Deus vence, agora imagine os dois juntos, numa mesma fé, numa mesma disposição, vai arrebentar mais ainda. É ou não é verdade? Sim ou não? Quem é da fé é aquele que soma. Quem é da fé é aquele que acrescenta. Quem é da fé, pessoal, não subtrai não. Quem está entendendo, pastor? Você compreende, sim ou não? Nós temos que aprender a somar. Aí diz mais: em Betel, os membros da comunidade dos profetas foram falar com quem? Com Eliseu, e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? Quer dizer, Elias vai ser arrebatado, tomado. Eliseu respondeu: sim, eu sei. Alguns profetas cristãos vieram até Eliseu e disseram: Eliseu, Elias vai ser tomado, vai ser levado hoje, você vai ficar por aí, você vai ficar por aí, ó. Daqui a pouco Eliseu vira para eles: não fala isso não, não fala isso não. Em outras versões a Bíblia diz que Eliseu diz: calai-vos. Aquela voz, pessoal, era uma voz negativa. Entenda que quando você decide vencer, quando você decide mudar de vida, o diabo sempre vai usar pessoas trazendo palavras o quê? Negativas. Sempre. Por isso que aquilo que você fizer, não comente com ninguém. É você e quem? É você e Deus. Faça o que Eliseu falou. Quando vieram falar palavras negativas, fala isso não, calai-vos. Ele calou aquela voz. É isso que nós temos que fazer. Quando vem a voz da dúvida, a voz do medo, a voz negativa, a voz do preconceito, a voz do complexo de inferioridade, nós temos que calar essa voz. Nós temos que fazer igual a Eliseu. Fala isso não, calai-vos. Não dê ouvidos nessa voz não, pessoal. Porque aonde você for, o diabo vai usar pessoas com palavras o quê? Negativas. Às vezes na igreja, às vezes em casa, na própria casa, às vezes no trabalho, às vezes no negócio. Às vezes a pessoa quer começar um negócio, aí o diabo envia, né? Os filhos deles aí: rapaz, tem certeza que vai começar esse negócio? Pensa bem, você já tem pouco, ainda vai perder isso aí? Está amarrado em nome de quem, pessoal? Elias fez a diferença. Eliseu fez a diferença. Sabe por quê? Porque a única voz que eles ouviram, a voz de quem? Ouça essa voz. Porque enquanto você ouvir essa voz, Deus vai ser com você para te abençoar. Porque aqueles que querem você para baixo, que querem você perdendo, que querem você fracassado, ore por eles, para Deus dar saúde para eles, para Deus guardar eles. Sabe para quê? Para que eles vejam o teu sucesso, para que eles vejam Deus sendo glorificado na tua vida.